Todos os dias Deus tem uma palavra abençoada para mudar, para transformar a nossa vida. Dentro de Efésios 1, o tema hoje é a predestinação dos santos para serem adotados como os filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Logo em Efésios 1, o apóstolo Paulo nos revela uma das doutrinas mais profundas e confortadoras da fé cristã: a predestinação dos santos para a adoção como os filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. No versículo 5, Paulo afirma: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo nos leva a refletir sobre o plano eterno de Deus para nos incluir em sua família, não por nosso mérito, mas por sua graça soberana. Mas qual é a base que nós precisamos ter dessa doutrina? A doutrina da predestinação é clara. Quando a gente entra em Efésios 1, do versículo 4, 5, ele diz: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos diante dele. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Este versículo expõe a imensa graça de Deus revelada, que ele, em seu amor eterno, nos escolheu para sermos parte de sua família, antes mesmo da criação do mundo. A predestinação aqui se refere ao plano divino de nos adotar como filhos, um ato de amor e misericórdia que não é baseado em nossas próprias justiças, mas na vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8, do versículo 29 ao 30, que Deus, em seu propósito eterno, predestinou aqueles que conheceu de antemão para seres conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo reforça a ideia que a predestinação de Deus tem como objetivo conformar os cristãos à imagem de Jesus Cristo. Um propósito de santidade e glória que se cumprirá plenamente quando estivermos com Cristo na eternidade. Que maravilha! Em 2 Timóteo 1,9, Paulo também fala sobre esse propósito eterno, afirmando que Deus nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui nós vemos que nossa vocação como os filhos de Deus é uma decisão soberana de Deus, fundamentada em sua graça, não em nossos esforços ou mérito. Não nos nossos esforços ou mérito. Qual que é o significado dessa predestinação para a adoção? A predestinação para a adoção é um tema central em Efésios 1:5. A adoção, na visão bíblica, não é apenas um status geral, mas uma relação íntima com Deus e nosso Pai. A predestinação de Deus não se limita apenas à salvação, mas inclui a nossa inclusão na família de Deus através de Cristo Jesus. Somos escolhidos para sermos filhos de Deus, para termos um relacionamento profundo e pessoal com Ele, refletindo a sua glória e graça em nossas vidas. Esse ensino particularmente significativo, pois nos lembra que a salvação não é apenas sobre ser salvo da condenação, mas sobre sermos trazidos para uma nova identidade e relação em Deus. Em Cristo fomos adotados como filhos, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Inclui a herança eterna em Cristo, conforme Romanos 8,17. Deus não nos salva apenas para que tenhamos uma vida eterna, mas para que possamos viver como os filhos de Deus,
com um propósito eterno, uma transformação que nos conforma à imagem do seu Filho. Em um dos sermões de Charles W. Spurgeon, está escrito que ele abordou constantemente essa doutrina da predestinação, destacando uma grande importância na vida cristã. E a seguir eu quero apresentar alguns pontos principais que Spurgeon expôs em um dos seus sermões. Adoção como os filhos de Deus. Primeiro ponto, a soberania de Deus. Ele enfatiza que a predestinação é uma demonstração soberana de Deus. E Deus, em sua vontade soberana, decide quem será salvo e quem será adotado como seu filho. Essa escolha não é feita com base em mérito humano, mas totalmente fundamentada na vontade divina. O segundo ponto que Spurgeon trata também é sobre a doçura da adoção. Adoração ao nosso Deus. E ele começa descrevendo o seguinte: adoção como um dos maiores privilégios da salvação. Para ele, ser adotado por Deus não é simplesmente ser resgatado da condenação, mas ser colocado em uma condição de filho amado, com todos os direitos e privilégios que isso envolve. Que maravilha! Receber a doçura dessa adoção. Predestinação em Cristo. Ensina que a predestinação dos santos para a adoção é realizada somente em Cristo. E a obra de Cristo na cruz se torna possível a nossa adoção. Deus nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo. E somente através de Cristo podemos ser aceitos como membro da família. Não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Mas qual que é o propósito da adoção? Quarto ponto. Spurgeon destaca que a adoção tem como um propósito de santificação. O propósito de Deus ao adotar não é apenas para nos dar uma posição privilegiada, mas também nos conformar à imagem de Cristo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele e ele. Quinto ponto. A incondicionalidade da predestinação. Explica que a predestinação é incondicional. Deus não predestinou ninguém com base em seu caráter ou ações passadas, mas de acordo com seu propósito eterno e sua graça soberana. Segurança na adoção. Ele vai nos ensinar que uma vez por todas que somos adotados a Deus e nada pode nos separar desse amor. A adoção é irrevogável, então, por dentro, os crentes podem ter plena confiança na segurança de sua salvação, na certeza da relação com o Pai. Sétimo ponto, o amor infinito. Fala sobre o amor incondicional que Deus nos dá na predestinação, um amor que não depende de quem somos, mas de quem Deus é. Ele nos ama com um amor eterno, imutável, que se reflete na nossa adoção. A responsabilidade do filho depende. Ele vai nos lembrar que, como filho de Deus, temos a responsabilidade de viver uma vida digna dessa adoção. A vida cristã sempre deve ser uma resposta de gratidão àquilo que Deus nos chamou, buscando a refletir seu caráter em nossa nação, nossas ações. Alegria da adoção vem com grande alegria para os cristãos. Não apenas somos salvos, mas também recebemos a honra de sermos chamados de filhos e filhos de Deus. E qual é a nossa esperança futura? Ele nos ensina que a predestinação e adoção não apenas traz o conforto no presente, mas uma esperança no futuro como filhos. Temos um lar, temos aonde repousar. Como que nós vamos aplicar tudo isso? A doutrina da predestinação para adoção tem profunda implicação na nossa vida cristã. Primeiro,
nos chama a ser humilde e ter gratidão. Segundo, ela nos encoraja a viver uma vida santa e digna. E terceiro, ter uma vida de confiança. A destinação dos santos, ela vem só por meio de Cristo Jesus. E tem um hino maravilhoso do Cântaro Cristão, que é o hino 467, que diz o seguinte: Filho de Deus, és tu quem me guia, e em tua luz, Senhor, me faz andar. O teu amor me enche de alegria, pois me fizeste teu filho a descansar. A tua graça, e na tua graça encontro abrigo. E a paz que só vem de ti, Senhor, no teu amor, sou plenamente abençoado. Com Cristo, eternamente sou o vencedor. O coro diz: Filho de Deus, em ti posso confiar. Tu me escolheste para te adorar, e me adotas como teu filho, Deus eterno, meu Salvador e amigo. Esse hino expressa a verdadeira alegria da adoção divina e a segurança de sermos chamados como filhos de Deus, que possamos viver uma vida de gratidão, refletindo o caráter do nosso Pai Celestial. Que Deus possa te abençoar grandemente sobre esse dia, que essa palavra possa queimar e arder no seu coração. E algo que eu queria dizer nessa manhã: procure buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.